Thaís Bilenque, Toledo. nessas... Tava com saudade de você. Eu também, Thaís. Fazia tempo que eu não ria tanto. Me diga uma coisa. O que o governo andou aprontando na minha ausência aí com relação a PIX, taxação e o diabo? Bom, essa semana teve 2 episódios bastante emblemáticos e que foram uma surra para o governo. O anúncio e o recuo do PIX, mas também coincidiu com a posse do novo ministro da Secretaria de Comunicação, que é o Sidônio Palmeira, que foi marqueteiro do Lula na campanha de 2022. Explica esse negócio do PIX aí, porque eu estava desconectado lá no meio da Amazônia. No final do ano passado, a Receita Federal editou uma norma incluindo o PIX no sistema de fiscalização do sistema bancário. O PIX e também instituições financeiras que operam as maquininhas de pagamento, instituições financeiras outras que não se enquadram... Chamadas fintechs. As fintechs. Dias depois, né, esse ano agora já, eles reformularam essa instrução normativa, estabelecendo novos limites de operações que seriam fiscalizadas pelas autoridades, pela Receita, enfim, que são transações do PIX de R$5 mil para pessoa física, de pelo menos R$5 mil para pessoa física, R$15 mil para pessoa jurídica. Só uma perguntinha, então. Quer dizer que não era fiscalizado? Não era fiscalizado. O PIX era como se fosse dinheiro em espécie, operava quase que à margem, né? Entendi. Nesse sentido. Quer dizer, a notícia aí é o contrário, né? Exatamente, por estar sem essa fiscalização, deu sombra. margem para tudo quanto é coisa, né? De coisas legais e tudo bem, quanto coisas informais no limite da legalidade, quanto crime, lavagem de dinheiro e tudo mais, fraude e tudo mais, né? Então, incluir as transações do PIX no sistema de fiscalização bancário do país é uma coisa que não tem nada de anormal nisso, nenhuma... É desejável. Nenhum problema e, Se você não inclusive, fosse o necessário. negador. Exatamente. A questão não é bem essa, né, Toledo? A questão foi que a forma como a Receita, o Ministério da Fazenda e o governo, de modo geral, prepararam o terreno para fazer esse anúncio e depois remediar, porque quem não previne remedia, né? Uhum. Remediar os danos causados, isso tudo se transformou no grande escândalo político da semana, portanto, o primeiro do ano, finalmente, começou o ano. Eu pedi um levantamento para a Palver, que é aquela consultoria que faz monitoramento. Começou fazendo monitoramento do WhatsApp, né? A gente deu bastante notícias sobre isso. Depois elas ampliaram, agora fazem de mídia tradicional, Telegram, todas as redes sociais. Eu tomei um susto com o resultado aqui, Thaís, porque a taxa de menções a PIX mais taxação, que eu acho que foi o que pegou, né? Duplicaram tanto no WhatsApp quanto no Telegram. E a taxa, a quantidade de menções, no caso do WhatsApp, por exemplo, é assim, nível assassinato no lugar mais violento do Brasil. É 200 por 100 mil menções. Quer dizer, a cada 100 mil mensagens, 209 falavam de taxação do PIX, que é um negócio completamente fora da curva. E, além disso, 1 em cada 3 menções sobre PIX fazia referência à taxação. Quer dizer, eram mensagens negativas para o governo. Segundo eles, a historinha começou no dia 7 de janeiro, atingiu seu pico no dia 10 de janeiro, com o pico de menções negativas, mais ou menos por volta dessa data. Aí mudou porque o governo interveio e começou a falar que era fake news. Que não tinha taxação. Exato, né? O Lula fez o vídeo fazendo um PIX pro Corinthians para provar que não tinha taxação. E daí, então, teve essa contra-ofensiva, mas já está num terceiro momento, que é quem começou essa onda, ou seja, a oposição, dizendo que, na verdade, o que o governo quer é controlar você e aumentar a vigilância financeira sobre você, como os chineses fazem, por exemplo, né? A insinuação que pegou, porque o que acontece é que junto com a notícia da fiscalização do PIX, veio essa avalanche que inclui mentira, fake news, inclui cobrança fraudulenta, então tem gente que passou a mandar boleto para comerciante, por exemplo, cobrando taxa do PIX que não existe, e muita desinformação. Isso acabou assustando um contingente
que hoje é fundamental na economia do Brasil e politicamente também fundamental, que é o contingente do que a gente chama de empreendedor, que são pequenos comerciantes, ambulantes, motorista, entregador de aplicativo. Essa parcela toda da sociedade muito suscetível, inclusive, às redes sociais. Segundo dados do governo federal, para estimar por baixo, em 2022 eram 20 milhões de empreendedores informais. O número hoje é bem maior do que esse já. Vou dar um depoimento. Lá na Bahia, no lugar onde eu estive, não tem sinal de celular praticamente, só em alguns pontos. No entanto, todo o comércio da praia, sem exceção de todas as praias, era feito com telefone via Pix. Se você quisesse pagar em espécie, em dinheiro, Não tinha troco. não tinha troco, porque ninguém usa mais. Quer dizer, mesmo no lugar onde o sinal do celular não chega, as transações acabam sendo via Pix ou via Não, mas cartão. vou te falar que no litoral também. E aí ficava 40 minutos tentando achar sinal na praia para pagar o sorvete da criançada, entendeu? Exato, porque quando não tem sinal, você paga com cartão via Pix, né? O Pix via cartão, enfim, virou universalizar. Quer dizer, e essas pessoas não necessariamente, né, estão declarando Exatamente. esses rendimentos. Muita gente na informalidade, é isso, 20 milhões estimando por baixo, não necessariamente declarando tudo isso, com medo de cair na malha fina, porque a margem que eles têm já é muito baixa, então, né, pagando imposto devido, às vezes fica sem, sei lá, o pernil de Natal, pagando sem aquilo. E aí a oposição soube operar isso muito bem, em particular o deputado federal Nicolas Ferreira, que fez esse vídeo, que é um case a ser estudado, já 200 milhões de visualizações. Quase 300 milhões de visualizações quando a gente grava, vai passar de 300 milhões. Ou seja, o dobro da quantidade de usuários do Instagram ele já tem de visualização nesse vídeo. Que é um vídeo diferente de outros que ele costuma fazer. Não tá no carro, não faz piada, não debocha. É um vídeo dele num fundo preto, sério, sentado, olhando para a câmera, em que ele insinua que, bom, não dá para dizer que o governo tá taxando o Pix, mas também não dá para dizer que não vai fazê-lo depois. Porque com as blusinhas, com a taxa das blusinhas, aquela de importação, ele disse que não ia taxar e depois taxou. Insinua, navega nessa área mais ardilosa de deixar o público-alvo desconfortável com aquela medida. Somado a isso, toda essa avalanche de fake news aí sim, e o governo foi obrigado, nessa semana agora, a recuar. Né? Recuar como? Dizer que deixaria de fiscalizar, não vai mais fiscalizar o Pix, como tinha estabelecido antes, e ainda algo que não me lembro de ter visto antes, editou uma medida provisória para dizer que não vai. Não só recuou da sua decisão, ainda editou uma medida provisória para impedir, evitar, garantir, dizer não vou mesmo, via medida provisória. Quer dizer, Thaís, se eu entendi bem, algum burocrata teve uma ideia, olha, tem uma coisa aqui que não estamos fiscalizando que precisa ser fiscalizada. Baixou uma instrução normativa, uma coisa burocrática, sem preparação. Aí, dias depois, a hora que o país começa a sair das férias, isso vira uma avalanche nas redes sociais, a oposição domina e o governo não só erra na comunicação, como tem que recuar de uma medida que em si está correta, que é fiscalizar a sonegação. Em vez de ir para a disputa e justificar essa decisão, argumentar a necessidade dessa fiscalização, o governo dá um passo atrás e deixa esse caldo, né, desse ambiente que se formou sozinho na arena, basicamente. E os sonegadores devem agradecer, né? Porque vão continuar sem fiscalização. Se você fizer uma transação de quantos mil reais, até 5 mil reais via Pix, ninguém vai perceber. Ou melhor, a Receita Federal não vai ver. O problema, Toledo, é que tinha um preparo político para se fazer, porque se você está falando de motorista de aplicativo, é uma coisa, se você está falando do crime organizado, é outra, né? Sim. Usar o sistema, a margem dele, para lavar dinheiro, para fazer transferência, para praticar crime de grande porte, para dizer o mínimo, é outra coisa, e que essa comunicação em nenhum momento foi feita. E isso poderia ter, se tivesse havido, né, algum tipo de preparo, debate, explicação, qualquer política em relação a esse anúncio, o resultado poderia ter sido diferente. A decisão do governo foi simplesmente recuar. Quer dizer, se eu entendi corretamente, você tinha uma coisa muito positiva para ser feita, que é ir atrás do crime organizado que está usando mecanismos como o Pix
para movimentar financeiramente seus ativos e o que seria um gol acabou virando uma goleada contra, porque não só essa mensagem não foi passada e o governo recuou, deixou de fiscalizar, quer dizer, passou um recibaço de que, ó, tá liberado aí, vamos transacionar como vocês quiserem, como ainda ficou com todo o ônus de dizer que está taxando uma operação que pega, como você falou, 20 milhões de pessoas. É isso, e tem um agravante que eu acho que a gente vai discutir no próximo bloco, que é o seguinte: esse contingente de trabalhadores informais, empreendedores, gente que trabalha com aplicativo, é um contingente politicamente, eleitoralmente muito sensível, é o público em boa medida votou no Marçal, é um público que está disposto a votar em pessoas que falem com eles, que usam as redes sociais da maneira né, que os influenciadores de modo geral usam, é um público que o Lula vem tentando acessar, o Lula e o petismo com bastante dificuldade, é um público para o qual o discurso de CLT, férias e 13º não se aplica, como diz uma fonte minha na esplanada dos ministérios, Uber tem autoestima de Faria Limer. Então, não adianta usar métodos e retóricas da década passada com essas pessoas. Então, vamos falar sobre a comunicação perdida do governo no próximo bloco? Vamos lá. Mas, Bilenque, na minha ausência também, o governo trocou o ministro responsável pela comunicação institucional, relação com a mídia, tal. Saiu Paulo Pimenta e entrou Sidônio. Explica pra gente quem é o Sidônio e por que houve essa troca, qual que é o objetivo? Bom, o Sidônio é o marqueteiro da campanha de 2022 do Lula, da Bahia, uma figura bastante discreta que já ajudava o Lula desde 2022 enfim, só não estava formalmente com um cargo no Palácio do Planalto. Agora ele assumiu a SECOM e muito interessante notar que ele recebeu carta branca do Lula, tirou 2 assessores que estavam na SECOM. A primeira delas é a Bruna Rosa, que tocava a área digital, e é muito próxima à Janja, a mulher do Lula. A segunda pessoa que ele trocou, que ele tirou, é o José Crispiniano, que foi assessor de imprensa do Lula por mais de uma década, desde a Lava Jato, e era quem assumia o trato com os jornalistas no dia a dia também. São 2 pessoas cuja saída sinaliza uma preocupação do Lula, de fato, com os rumos que as coisas estavam tomando. É uma mudança profunda, ainda que haja muito ceticismo em relação quanto que a comunicação tem de poder de mudar o jogo político de fato, né? Sem dúvida nenhuma. Isso daí que você está falando, eu acho que vale a pena a gente contextualizar, né? O que a gente tem visto nas pesquisas de avaliação do governo nos últimos meses é um fenômeno curioso, porque descolou a percepção sobre a economia da percepção sobre o governo. Historicamente, as duas sempre andavam juntas. Quando a confiança do consumidor melhorava, a tendência era que a avaliação do governo também melhorasse. E daí você pega todos os indicadores econômicos de ocupação, crescimento do PIB, etc. Todos eles, em tese, são positivos. Em tese, não, efetivamente são positivos, mas as pessoas não têm a percepção de que sejam. E isso está embaralhando o jogo político, porque fala, bom, se não é assim, será que o Haddad é o candidato a sucessor do Lula? Será que é a economia que vai ser o drive dessa próxima eleição de 2026? E o que a gente está vendo é que é uma grande dúvida, ninguém tem uma resposta sobre por que isso está acontecendo, o que precisa ser feito. Me chamou a atenção aqui nesse levantamento da Palver que não foi só nas redes sociais que esse negócio explodiu. A cobertura da imprensa sobre PIX e taxação foi gigantesca também, né? Você pega a rádio e televisão, as coisas aumentaram na escala de 10 vezes as menções a PIX, taxação, que foi o grande assunto. E é curioso porque nessa mesma semana em que o governo, como você bem definiu, anunciou nada, né? Em medida provisória para dizer não vou fazer algo, ele lançou um programa de valorização da carreira de professores que foi elogiado até pelo Todos pela Educação, que são a reunião das ONGs que mais tratam do tema, portanto, estão mais ligadas ao setor privado do que ao setor público, embora façam política pública, e elogiando, né? A maioria foi uma percepção positiva, porque você criou uma prova para professores para avaliar os alunos que vão fazer magistério, né? Quem está mais bem preparado para dar aula ou não, criou uma bolsa para mandar professores para regiões onde faltam professores, tem mais um incentivo financeiro, quer dizer, uma preocupação com o professor que a gente não via há muito tempo. No entanto,
Isso foi a não notícia da semana, né? Mas é o dado da realidade que o governo Lula tem que lidar com a cobertura de imprensa que existe, assim como o governo Bolsonaro lidava e impunha sua pauta de qualquer forma, né. Exatamente, a gente estava comentando aqui antes do programa começar a gravar, que o Trump nem tomou posse e já invadiu a Groenlândia e tomou o canal do Panamá, né? Sendo que provavelmente não vai fazer nenhuma das Nenhuma das duas 2 coisas, coisas. mas já dominou toda a discussão durante 2 semanas. Tem medidas para serem tomadas na área da comunicação, medidas para serem evitadas na área da comunicação. Agora, tem também a disposição do próprio presidente Lula de ir para o combate mesmo, né, ir para o embate, enfim. Isso está gerando, no último programa que a gente gravou quente, né, sobre um tema relativo à semana, a gente falava justamente da incerteza sobre a eleição de 2026 diante do quadro de saúde do Lula, né, da ida dele ao hospital, aquelas intervenções todas que houve, o que levava o pêndulo de uma eventual candidatura um pouquinho mais para o lado do Haddad. Daí vem essa tempestade contra o Haddad, que vamos lembrar, não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira, né? Já teve a taxação das blusinhas, depois teve o Haddad lá na Nova York, lembra? No painel, Uhum. né? Uma campanha completamente artificial contra ele. Quer Na dizer, Times Square, né. na Times Square. Quer dizer, toda vez que se cogita de ter o Haddad como eventual sucessor do Lula, ele toma pancada, principalmente nas redes, né? E daí volta, né? O pêndulo vai, não, agora então é o Aham. Lula, o Haddad não dá, tem que ser o Lula. Daí, tem algum problema com o Lula, volta para o Haddad. Quer dizer, cada vez que o pêndulo vai e volta, desgasta um pouco os dois. Mas esses 2 anos serviram para mostrar que é assim, né. Eles têm 2 anos para navegar nestes mares, propriamente. Estamos para ver uma estratégia eficiente que não seja só de comunicação, mas também de governo, né? Para que o governo passe a determinar a agenda e não fique a reboque ou tendo que recuar das suas próprias medidas, né? Tem uma reforma ministerial por vir, não que isso também vá mudar a eficiência ou não do governo. Tá para começar agora, de fato, nos Estados Unidos também com a posse do Trump, que foi a revanche, né? A volta do Trump depois de ter sido derrotado pelo Biden, pelos democratas, 4 anos atrás. Está voltando, o que gera uma expectativa na direita, também no Brasil e no mundo inteiro, de que você pode também ter uma revanche aqui em 2026, né? Diante do desgaste, acumulando desgastes do governo. Como me disse uma outra fonte, é muito curioso, o governo está agindo com medo de 2026, essas mudanças na comunicação refletem o medo do Lula, né, de não só, do potencial na possibilidade de perder a eleição, como poder perder o mérito dos louros de dizer que tinha 80% de aprovação quando deixou o segundo mandato. Então tem isso de um lado e, ao mesmo tempo, você não tem nenhum candidato definido da oposição. É um cenário absolutamente incerto. Ou seja, a única coisa que a gente tem certeza é que tudo que a gente falou sobre incerteza no último programa de 2024 continua valendo no No começo de primeiro de 25. 2025. Com certeza é isso. Então tá bom. Vamos então falar sobre o Trump e os bilionários que ele torceu o braço? Vamos falar deles.